Em Mateus 26, no versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Jesus já sabia o que iria acontecer com ele, que ele seria crucificado. E a Bíblia vai dizer que ele vai para o Getsêmani, jardim da oração. E leva com ele os seus discípulos mais próximos, aquele com quem ele tinha mais intimidade, aquele com quem ele se abria, aqueles que teriam estrutura para ver a nudez que ele queria mostrar, porque ele, apesar de ser 100% Deus, ele era 100% homem também. E ele precisava mostrar que, como homem, ele superou coisas que não era por ser Deus que ele superaria, mas como homem era capaz de superar também, para mostrar que nós, na nossa humanidade, somos capazes de superar também dores, sofrimentos, solidões, abandonos, traições, porque aqui ele foi traído também por Judas, aqui ele sofreu, aqui a Bíblia vai dizer que ele teve amargura de alma. Então no Getsêmani foi momento de Deus sentir angústia, de Jesus sentir medo, de Jesus ser traído, mas ele até pediu ao Senhor, porque ele sabia que, se possível fosse, Deus poderia tirar dele aquele cálice. Mas era necessário para que se cumprisse a palavra de Deus. Era necessário para que a gente pudesse ter vida, e vida com abundância. E o que eu acho interessante é que ele estava na hora no lugar certo e na hora certa. Porque no momento de dor, de angústia e desespero, não é em qualquer lugar que a gente deve estar. É nesse jardim, é no jardim da oração. Não é em qualquer lugar que a gente deve estar. É perto daquele que pode consolar nossa alma, que se encontra em aflição. Então já olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você está no lugar certo, na hora certa. Muita gente poderia estar aqui, não estava, mas você veio, e Deus está dizendo: você está no lugar certo, na hora certa. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e por causa disso vai se cumprir a palavra de Deus sobre a sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, por mais que às vezes a gente não entenda o agir e o trabalhar. Tem dores que ele poderia até nos livrar, poderia, porque ele é soberano e ele tem poder para livrar de qualquer coisa. Tem enfermidades que ele poderia não permitir chegar, é verdade, é bem verdade, ele poderia, mas chegou. Tem vergonhas que ele poderia evitar, mas às vezes chega, ele não evita. Tem exposições que ele poderia abafar para que a gente não fosse exposto, mas às vezes ele permite a exposição, mas ele sempre permite com um propósito. Tem dores que são necessárias, tem aflições que são necessárias, porque ele é quem sabe o plano que tem ao respeito de cada um de nós. São planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Não é o fim que ele espera, é o fim que a gente espera, porque ele não precisa se realizar em nós, ele já é realizado. Ele quer que a gente se realize nele, na presença dele. E nós, humanos que somos limitados, e a nossa mente também é limitada. E por mais que a gente diga que crente não viva por vista, vive por fé, ainda assim a gente costuma muitas das vezes a andar por vista.
E Ele, soberano, sábio, do jeito que é, Ele sabe que às vezes a gente pensa pequeno demais. A gente às vezes até limita, acaba até limitando o poder dele diante daquilo que a gente almeja, espera e pede para Ele. Eu me lembro daquela menina de Naamã. Ele poderia ter evitado que a menina fosse sequestrada à força e levada cativa como escrava. Ele poderia. Mas era necessário que Deus permitisse aquilo, porque Ele queria resgatar um Naamã. Ele queria não somente curar um Naamã, mas Ele queria resgatar e fazer Naamã conhecer a Deus. E não somente Naamã, mas toda aquela nação. Então entenda uma coisa: os sofrimentos que você enfrenta hoje, as aflições que Deus permite você passar hoje, elas não são à toa e não são em vão. É por um bem maior, é por uma causa maior. E eu quero declarar sobre a sua vida que as aflições de hoje, os choros de hoje, as renúncias de hoje, os choros, as aflições, as lágrimas que já foram derramadas não são à toa e nem em vão. E através de você, através desse sofrimento, através dos lamentos, Deus vai restaurar pessoas, vai resgatar pessoas. Através de você, Deus vai movimentar muitas pessoas. A sua resiliência, a sua determinação vai influenciar muita gente a prosseguir também. Porque você, embora às vezes a gente diz assim: meu Deus, mas eu sou ninguém, eu não faço nada especial nem diferente. Mas aonde quer que você vá, em algum lugar sempre vai ter alguém observando você, admirando você, se espelhando em você. E sempre vai ter alguém que, se você parar, esse alguém vai parar também. Mas se você continuar, esse alguém vai olhar e vai encontrar força para continuar também. Você não vai saber todo mundo que a sua vida abençoou, que a sua vida levantou, que a sua vida carregou. Mas quem já foi carregado, quem já foi abençoado, quem já foi curado, vai saber que foi por você. E hoje eu quero liberar sobre a sua vida renovo, resiliência, restauração nos pensamentos, na alma, no corpo. Hoje você vai sair daqui com fé para aguentar mais um pouquinho. Hoje você vai sair determinado a beber o cálice amargo se preciso for, mas você não vai perder a promessa de vista, porque Deus me trouxe aqui para lhe dizer: a promessa está de pé. E se você não parar no meio do caminho, você vai viver o cumprimento da promessa. Ele venceu a si mesmo, porque Ele disse que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Só quem é corajoso é que faz isso. Os covardes não. Os covardes desistem. Os covardes dizem: é isso que eu quero, o meu desejo é esse, a carne está pedindo isso, então eu vou fazer o que a minha carne está pedindo. Esse povo nem merece, porque de fato tem gente que não merece o sacrifício, o choro, mas ele merece. E quem busca Ele pela motivação certa, quem tem uma motivação muito grande, não para porque está sozinho. Perceba que quando ele foi orar, os discípulos estavam dormindo, mas ele não deixou de orar porque não tinha alguém orando junto com ele. E eu quero declarar também sobre a sua vida que a falta de determinação de alguém não vai fazer você também perder a sua determinação. E a sua determinação vai influenciar muita gente a se determinar também. Mas o desânimo de alguém não vai desanimar você. O fato de alguém estar abalado na fé não vai abalar a sua fé. O fato de alguém ter parado não vai fazer você parar. O fato de alguém não estar vigiando e nem orando não vai
vai fazer você deixar de ser vigilante, e não vai fazer você deixar de orar, porque ele não estava ali por conta de companhia, ele não estava ali porque ele queria receber o que queria, não, porque ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Independente do cenário ser favorável ou desfavorável, independente de ter alguém animado ou não do seu lado, eu quero declarar que Deus vai te dar uma injeção de ânimo. E o desânimo de alguém não desanima você. O que abalou alguém não vai abalar você. E para eu entregar um microfone, todos que eram crucificados tinham seus ossos quebrados, mas nenhum osso de Jesus foi quebrado. Porque era a promessa, estava na palavra dele também, que nenhum osso dele seria quebrado. E o Senhor vela para cumprir com a sua palavra. E quando eu estava sentada ali, estava dizendo, osso, Senhor, osso fala de quê? Fala de estrutura. E eu quero declarar sobre a sua vida que nada e nem ninguém vai ter poder para quebrar a sua estrutura. Ninguém vai ter poder para abalar a sua estrutura. A sua estrutura. O Michael Tocha não fala sobre receber cálcio nos ossos. Hoje Deus está dando cálcio nos teus ossos, porque a tua estrutura não vai ser abalada. O inimigo pensou que ia desestabilizar. O inimigo pensou que ia quebrar o teu emocional, o teu psicológico. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, receba cálcio, porque a tua estrutura não será abalada. Tu vai ficar de pé independente do que se levantar. Pode se levantar tempestade, pode se levantar vento, pode se levantar o que for, mas a tua estrutura não vai estar abalada. Você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé, porque hoje Deus visita a tua estrutura. E se você crê nessa palavra, glorifique o nome santo do Senhor Jesus.